um dos elementos que estava promovendo ou provocando aquela situação de adversidade, de provação na vida dos irmãos. Nós vimos que a carta vai tratar do fato dos cristãos serem provados por meio da enfermidade, por meio da indiferença, por meio da falta de domínio quanto ao uso da língua, mas também vai mostrar que havia muita opressão, muita injustiça da parte dos ricos para com os pobres. Agora notem, irmãos, que Tiago ele vai se referir aos ricos. E se nós lermos a carta, relermos a carta, reexaminarmos a carta de Tiago, perceberemos que em nenhum momento estes homens aqui, denominados ricos, são chamados de cristãos. Obviamente, a questão não é afirmar que todo rico ou alguém que é abençoado com riquezas nesta vida e não tem nenhum temor a Deus, ou se você é rico você não é crente. Não, Tiago está tratando aqui e mostrando que os irmãos para os quais ele escreve estavam sofrendo injustiça e opressão, trabalhadores não estavam recebendo o justo por seu trabalho suado, porque os ricos daquela época, que até mesmo se misturavam com a igreja, não temiam a Deus, não serviam a Deus, mas se gloriavam no que tinham. Não é diferente do que nós por vezes experimentamos em nosso dia a dia ou em nossa vida cristã. Tanto dentro como fora da igreja podemos sofrer opressão e experimentar toda e qualquer espécie de injustiça da parte dos poderosos. E a questão é, como eu devo enfrentar tudo isso? E a questão é, será que eu sou ensinado pela palavra a me recolher e a não me manifestar, uma vez que o que nós estamos vendo mais hoje em nosso país são manifestações, manifestações e mais manifestações? A questão não é se manifestar e calar a sua voz diante da injustiça, mas é primeiramente olhar para o que diz a Escritura e aprender como você, cristão, servo do Senhor, deve olhar e iniciar a sua vida, ou encarar a sua vida em meio à opressão e à injustiça que por vezes, ou que muitas vezes os ricos, eles então empurram contra nós, eles usam como instrumento para nos oprimir, para nos perseguir. Vejam só, primeiro vamos ler o versículo de número 9, aí nós já vamos encontrar a primeira orientação bíblica. Versículo 9, vamos ler? O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Ele está fazendo aqui uma conexão com o que já tinha dito anteriormente, versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, dentre elas a opressão e a injustiça por parte dos ricos deste mundo. Então, o que é que o apóstolo Tiago, mercê de Deus, inspirado pelo divino Espírito Santo, ele orienta aqueles irmãos? Notem que era uma situação difícil. Quando nós lemos a carta, eles estavam passando extrema pobreza ou enfrentando fome, nudez, tanto que no capítulo 2, o apóstolo ele vai chamar a atenção para esta situação que era muito grave. Era muito grave. Vejam só, capítulo 2, a partir do versículo 1. Só para vocês terem um detalhe aqui do que estava acontecendo naquele período. Do versículo 1, eu convido vocês para que leiam comigo até o versículo 5. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Vamos lá. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra,
e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? O que estava acontecendo ali é que até mesmo estes ricos, no meio da igreja, sem nenhum temor a Deus, além de tratarem de maneira opressiva os seus funcionários ou os seus servos, também tratavam com diferença os ricos e os pobres, não estavam vendo todos como irmãos. E então Tiago, profeticamente, ele está dizendo aqui: olha, estes homens, eles estão se gloriando em algo que vai perecer, que não vai se sustentar, que não será levado para a eternidade. Os cristãos pobres, por outro lado, estavam sofrendo esta acepção, esta rejeição, esta discriminação e preconceito, e abatidos de espírito, são agora consolados por Tiago, que diz no versículo 9 da seção que nós estamos estudando, capítulo 1: o irmão, porém, de condição humilde. A expressão aqui na língua grega literal é de condição abatida, mas espiritualmente falando, de condição espiritual humilde, glorie-se na sua dignidade. Que dignidade é esta? Versículo 5 do capítulo 2 que vocês leram comigo: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? O primeiro passo, a primeira ideia, a primeira resolução que nós devemos ter diante da opressão, da injustiça, do enriquecimento de uma parcela tão pequena da nossa sociedade, enquanto a maioria sofre a pobreza, não deve ser de tomar armas, de quebrar ônibus, de queimar ônibus, de destruir o patrimônio público. Nenhum cristão deve se envolver nisso. Mas a primeira reação, se deseja manifestar-se pacificamente, mostrar a sua indignação, mas segundo o que diz a palavra de Deus, é se gloriar na dignidade de que é um cidadão do reino dos céus. E de que por vezes nós perdemos muito tempo nesta terra nos esquecendo de que o nosso reino não é deste mundo. E aí nós vamos perceber toda a diferença que deve ser aplicada e aplicável nas relações. Quando eu recebo alguém na igreja, por exemplo, se ele estiver bem trajado, eu tenho a tendência de olhá-lo bem. Mas se eu observo alguém que chega na igreja e ele não está bem vestido e até mesmo fedido, eu já penso, ele é nóia, como se costuma dizer hoje, né? Ele é um malandro. Mas muitas vezes, e na realidade o que nós estamos percebendo hoje, os ricos e os que oprimem o povo de Deus e que enganam o povo e que se engordam com a gordura das ovelhas são os que estão trajados de terno. São os que estão bem vestidos, são os que têm o uso da palavra. Então, em que eu devo me gloriar? O que é que eu devo procurar enxergar diante de todas as circunstâncias que vivo e que enfrento nesta terra? Que a minha condição espiritual de abatimento, porque eu sei quem eu sou, eu conheço a minha natureza e sei que o mundo está perdido porque está voltando, está de costas para Deus, não está voltando os seus olhos para Deus, é gloriar-me na dignidade que possuo, porque recebi uma riqueza em fé, fui transformado ou promovido a herdeiro do reino, sem merecer coisa alguma. Sendo pobre neste mundo, aos olhos do Pai, eu sou a pessoa mais rica deste mundo.
É difícil a gente entender esta expressão aqui, ou a maneira como Tiago trata desse assunto, se nós não continuarmos o estudo da carta, mas é o que nós vamos fazer. Nós vamos perceber, e eu lembro mais uma vez, que Tiago não está dizendo, olha, fecha seus olhos, cala sua boca e não fala nada. Não. Mas ele está dizendo o seguinte: comece primeiramente reconhecendo que você é digno, pela graça de Deus, de algo melhor. Você é rico e a sua riqueza, ela não está depositada neste mundo. Vamos continuar. Versículo de número 10 agora vai nos dizer, vai nos lembrar que, em contraste com aquilo que aparentemente revelava poder, glória, dignidade terrena, e de fato para o homem isto é, para Deus, como é que ele enxerga aquele que é denunciado aqui pelo apóstolo Tiago como um rico sem temor a Deus? Versículo 10, vamos ler. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Versículo 11. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Enquanto o irmão foi exortado e consolado por Tiago a se gloriar em sua condição humilde, em sua dignidade espiritual, em entender que, embora para o mundo ele seja pobre, bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A maneira como Deus vê o rico, aquele que se gloria em suas riquezas terrenas, é de que ele não tem diante do Senhor nenhuma glória senão em sua própria insignificância. E olhem que exemplo interessante é utilizado aqui pelo apóstolo Tiago. Versículo 10, mais uma vez, observem comigo. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. A flor da erva aqui era uma flor muito bonita e brilhante, que ainda hoje você pode encontrar nas terras palestinas, que quando atingia toda a sua beleza era exuberante, mas que em algumas semanas ela só tinha pouca duração, ela murchava, secava e morria. É assim que Deus vê o rico com a sua riqueza, que, porque é terrena, ela é efêmera. E ele a compara com a transitoriedade de uma erva. Ou seja, a erva é transitória, ela conquista, ela alcança a beleza, ela desperta o olhar daqueles que olham para ela, mas em algumas semanas, e a ideia de um curto espaço de tempo, ela seca, ela murcha, ela morre. Assim é a riqueza terrena, e assim acontece com aqueles que confiam em suas riquezas terrenas. Lembram comigo do que o Senhor Jesus Cristo, vocês podem lembrar comigo do que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou no Sermão da Montanha? Não ajuntem para vocês tesouros neste mundo, porque o ladrão rouba, ele escava e rouba, a traça e a ferrugem corroem, perece tudo aquilo que nós construímos aqui. Na realidade, todo este espaço físico, toda a estrutura que temos, todos os bens que possuímos, tudo aquilo que Deus graciosamente, bondosamente nos dá neste mundo, e que é terreno, que é físico, que é material, não será levado para a eternidade. Se nós nos gloriamos nestas coisas, então devemos nos gloriar em nossa insignificância, porque onde está o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. Se não está em Cristo, se não está esperando na glória prometida e eterna, se nós não nos reconhecemos como herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam, então, em nossa insignificância, como esta erva do campo, nós passaremos. Percebem que a teologia bíblica, a palavra de Deus, ela nos ensina algo contrário ao que nós estamos ouvindo hoje. O que se diz hoje é que a riqueza é algo do diabo,
a pobreza é algo do diabo, que ser pobre é uma maldição demoníaca, que você deve repreender a pobreza, que você deve dizer a Deus que não aceita a pobreza, quando na realidade a palavra de Deus diz: glorie-se na sua dignidade, porque você tem uma condição humilde, mesmo que você saiba que está sofrendo injustamente. Não se esqueça de que você é chamado a proclamar e a testemunhar ao mundo, e a despertar nele uma inveja que para o mundo é estranha, aquela que mostra que o seu coração está tão ligado ao céu, que tudo que você tem aqui, você reconhece não ser propriamente seu, mas você é um mordomo de Cristo. Você usa tudo para a glória de Cristo. Você tem um coração pronto para socorrer aqueles que estão ao seu redor, a fortalecer aqueles que estão fracos, a investir para que este reino poderoso, ele se espalhe, reino de amor, de graça, de transformação, e que você não está escondendo dinheiro debaixo do colchão, você está usando-o para a glória de Deus. O que o Senhor nos ensina aqui e que nos mostra é que porque o rico ele passará como a flor da erva. Esta é uma expressão que foi utilizada pela primeira vez em Isaías 40. Tiago cita, Pedro também, e eu gostaria que vocês lessem comigo para que possamos ir diretamente à fonte. Isaías 40, versículo 6. Vamos para lá. Isaías 40, versículo 6. Há uma promessa aqui, escatológica, ou seja, que fazia com que o povo de Deus olhasse para o futuro, mesmo em meio à desolação que seria experimentada por conta de seus pecados. Devemos lembrar que Isaías foi um profeta que proclamou a palavra de Deus antes que o povo de Deus fosse levado escravo e cativo para a Babilônia. E então, em sua profecia, a partir do versículo 1, deixem o versículo 6, eu peço que vocês leiam comigo a partir do versículo 6. Acompanhem apenas a partir do versículo 1, como Isaías começa o capítulo 40. Consolai, consolai o meu povo, disse o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Ele está falando a respeito daquele que prepararia o caminho do Messias, o último profeta. Vocês estão percebendo? Aí nós chegamos versículo 6, e do versículo 6 eu peço aos irmãos que leiam comigo até o versículo 8. Vamos lá. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. O que o Senhor disse ao seu povo no passado, o que Tiago disse aos judeus cristãos no período em que ele desenvolveu seu ministério apostólico, o que ainda hoje devemos proclamar e que a igreja do Senhor deve ouvir hoje aqui pela manhã, é que a diferenciação entre aqueles que ainda que sejam pobres neste mundo, porém ricos para com o Senhor, e aqueles que são ricos para este mundo, mas são pobres diante de Deus, miseráveis e insignificantes porque confiam em suas riquezas, é que a cruz de Cristo
ela eleva o pobre e ela abate o que se exalta. Esconder-se atrás da cruz está a fonte e o verdadeiro caminho da riqueza. Todos nós somos como esta erva, flor bela, exuberante, que um dia murchará e secará, que passará. A ideia aponta para o juízo vindouro de Deus. Um dia, todos os homens comparecerão diante do Senhor e prestarão contas diante do Senhor. Você está conturbado, revoltado, indignado com toda a injustiça que está percebendo e vendo em seu país? Lembre-se que tudo isso passará quando, no dia do juízo, todos os homens comparecerem na presença de Deus. Não há palavra mais confortadora para aqueles que sofrem. É claro que Tiago vai mostrar que este sofrimento deve ser minorado. Você não vai olhar para um irmão necessitado e vai dizer: olha, irmão, espera o dia do juízo, que lá Deus vai recompensar a você. Ele vai, mas enquanto isso, se você é um cidadão do reino dos céus, não permitirá que seu irmão sofra além do que deve sofrer, porque você está pronto a socorrê-lo. Contudo, o que o Senhor nos chama a atenção aqui, irmãos, é para também um fato que eu acredito ser o mais relevante. É que Ele mesmo é quem faz com que esta erva um dia se seque. Olhem novamente para Isaías. Isaías, a partir do versículo 6, diz que uma voz diz, clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? E aí Isaías então profetiza: toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Esta expressão ela está associada a um vento seco e quente que vinha sempre no deserto, e que na literatura bíblica nós vamos perceber é aquele mesmo vento que entra pelas portas da casa de Jó e todos os seus filhos então morrem. É aquele mesmo vento que esquenta a careca do profeta Jonas e ele fica extremamente irritado porque aquela grande folha ela murcha e então o sol começa a escaldar a sua cabeça. É o mesmo vento aqui, expressão usada por Deus para mostrar que quando Ele vem, e este vento é o hálito do Senhor, aquele que dá vida, é o mesmo que um dia chama à sua presença todo homem que deverá diante dele prestar contas. Na verdade, o versículo 7 continua e diz: o povo é erva. Ele repete: seca-se a erva e cai a sua flor. Mas como é que ele termina no versículo 8? Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Por quê? Você e eu, se estamos sendo provados, se você que está sendo oprimido por seu patrão, você que está sendo injustiçado em seu emprego, você que por ser cristão percebe que não alcança as oportunidades que merecia, simplesmente porque você não compactua com a corrupção, com a desonestidade, e aí você não cresce. Por que você deve aceitar esta condição espiritual de abatimento e gloriar-se na dignidade de que tu és um cidadão do reino dos céus? Porque a palavra do nosso Deus nos diz, e aqui eu concluo voltando para Tiago, a mesma citação que ele fez, versículo 11 do capítulo 1, vocês podem voltar comigo. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Os ímpios não são assim, vocês leram comigo. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eles podem até adorar, ou afirmar, ou maquiar, ou até enganar os crentes, como se estivesse no meio dos adoradores.
adorando ao Senhor. Mas a palavra de Deus diz que um dia, no dia em que o Senhor julgar com justiça um mundo tão injusto e mau, estes homens, eles se murcharão em seus caminhos, a prosperidade deles terá fim, porque os seus corações estão presos a este mundo. Não haverá sustentação, o seu tesouro não é inacessível, ele se gastará. Mas o que é que o Senhor nos prometeu a nós que o amamos e o tememos? Que de suas mãos, olhem só que interessante, Jesus, de suas mãos, quando nos encontrar, nos dará uma coroa imarcessível. Ou seja, ela não vai se gastar, ela não vai se acabar. Há uma palavra final aqui, e eu quero lembrar apenas em Tiago capítulo 5, a partir do versículo 1, para que se prosperarmos ou se estivermos prosperando, não coloquemos o nosso coração nas riquezas. Se as tuas riquezas prosperam, diz o Senhor, não ponhais nelas o coração. A raiz de todos os males não é ter dinheiro, é amar ao dinheiro. Então cuidado. Capítulo 5, a partir do versículo 1, acompanhe apenas uma exortação final para todos os ricos deste mundo. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar com o fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia da matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O juízo maior pesará contra esses homens, muitos deles liderando igrejas ou no meio das igrejas de Cristo, porque enquanto estes sofredores, servos do Senhor, sem nenhuma resistência, buscavam e clamavam a presença de Deus, eles continuavam matando, eles continuavam engordando o seu coração, vivendo em seus prazeres regaladamente sobre esta terra. Lembrem-se das palavras do Cristo, quando um homem que percebeu que a sua colheita foi imensa, regalou-se no que viu e disse: eu vou construir celeiros maiores e agora vou comer e beber, e disse à própria alma: come, alegra-te e regala-te. O Senhor disse que no dia que ele estava bem gordo, vivendo em seus prazeres, regaladamente sobre a terra, uma voz chegou aos seus ouvidos, um vento quente e seco do juízo de Deus, e disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que você tem preparado? O que farás? O que será? O que tens preparado para o Senhor? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que sejamos eternamente gratos, porque a nossa maior riqueza está em Cristo. Não deixemos de lutar, não deixemos fazer esquecer o que significa a palavra protestante. Protestemos, mas protestemos bem, com a pregação do Evangelho, com o testemunho do Evangelho. Muitos dos que estão aí na rua pagam suborno para os guardas municipais, se vão receber multa de trânsito, compram DVDs piratas, furam filas de bancos, não respeitam o direito do idoso e querem direito nas ruas. Infelizmente, muitos cristãos estão nesse meio. Que não seja assim conosco. Que mostremos a bandeira do Evangelho com verdade e dignidade, lembrando que o que estamos fazendo é alertando o mundo para o grande e terrível juízo de Deus que se aproxima. Que Deus tenha compaixão e misericórdia de nós. Amém. Fiquemos em pé e vamos cantar o hino de número